Hoje a gente vai falar daqueles filhos que parecem ser os mais fáceis da gente educar, né? Os filhos mais quietinhos, aqueles que não fazem tanta birra, que não reivindicam tantas coisas, né? Os que ficam mais amuadinhos, os que fazem menos bagunça. E a primeira impressão, muitas vezes, que a gente tem dos filhos melancólicos é de que vai ser tranquilo, né? Super fácil educar um filho melancólico. E não é por aí, justamente pela introspecção deles, né? Justamente por eles serem assim. Então, vamos falar sobre eles, né? Porque, às vezes, dependendo do pai e a mãe desse filho melancólico, dependendo do temperamento dos pais, isso pode fazer uma diferença brutal na manutenção dessa paciência. Então, uma mãe e um pai que sejam de temperamentos quentes, né? Sanguíneos, coléricos, né? Os sanguíneos superanimados, podem tender a ter uma expectativa exacerbada sobre esse filho melancólico, com relação à reação, por exemplo, né? Então, essa é uma questão que pode acontecer. O filho não reagir da maneira que o pai e a mãe espera, porque o pai e a mãe tendem à expansão, porque o melancólico é um temperamento que não é expansivo, né? E isso gerar uma frustração, isso gerar até às vezes comentários com essa criança, do tipo assim, você nunca tá animada, ai, para você nada tá bom, e não é que a forma de manifestar é completamente diferente. A forma que essa criança tem é completamente diferente de manifestar, né? Então, se você já viu também, né, uma criança que às vezes é mais dramática, chora por tudo, até mais bebezinho, desde pequenininho, né? Chora mais, é mais intenso, às vezes é mais carente, quer mais colo, né? Pode ser que ele seja um filho melancólico. Aquele que se frustra fácil, que você fez um dia inteiro de brincadeira super legal e levou no circo e não sei o que lá, não sei o que lá, e aconteceu isso aqui, fora do script, e esse filho se decepciona, esse filho fala, ah, é o pior dia da minha vida, né? Então isso pode gerar frustrações para esses pais e até algumas questões com a impaciência. Por quê? Por causa da expectativa, né? Que a gente espera uma reação e a criança tem outra, porque tudo que acontece, né, para essa criança tem uma dimensão muito maior, né, principalmente de acordo com o que ela idealiza, uma criança que idealiza muita coisa. Pois bem, né, então vamos lembrar o que é a virtude da paciência. Não é só aguentar, sabe? Não é aquela coisa de engolir seco, não é. É saber reagir com amor, com caridade diante das fragilidades do outro, né? E temperamentos diferentes exigem esforços diferentes. Então, a semana passada a gente falou bastante do filho sanguíneo, que é aquele filho intenso, que é aquele filho, né, que quer energia pura, que brinca pra caramba e que reage de uma maneira super espontânea. Para quem tem mais de um filho, isso é um problema para o pai, essa questão da comparação. Para o pai não, né? Para a criança. É um problema no sentido do pai enfrentar, né? Porque a gente está o tempo todo olhando e pensando, mas fulano reage de uma maneira, ciclano de outra. E é assim mesmo, né? Então, alinhar essa expectativa com relação ao filho melancólico é super importante. Vamos trazer aqui a linha geral do que é essa criança melancólica, né? Falo com propriedade, porque eu fui uma criança melancólica, eu sou uma adulta melancólica, né? O que é o melancólico? O melancólico é aquela criança, é o temperamento, né? Que ele é seco e frio. Vamos recapitular para quem não viu as lives anteriores, né? Seco, no sentido, não é de ser uma pessoa seca. Sempre gosto de frisar, porque a gente já está falando do temperamento melancólico, a gente já tem um preconceito com essa palavra, né? Que é como se fosse uma criança jururu, borocochô ou mal-humorada, e não é, entende? Não é. Inclusive, a nossa missão é despertar nessas crianças, nesses adultos, né? Quando for jovens, enfim. Nossa missão como pais, é despertar nessa criança o olhar para o lado positivo da vida, né? Pois bem, então o lado seco nesse sentido, o lado seco do melancólico, é no sentido de difícil adaptabilidade, né? Que é o contrário do sanguíneo que a gente estava falando, que é um úmido, junto com o fleumático, que é outro úmido,
que tem uma fácil adaptabilidade às situações. Então, mudança de escola, mudança de roupa. A gente vê que para o melancólico as coisas bem pequenas são difíceis, né? A gente quer que a criança troque de roupa, no sentido de, essa tá ruim, filha, vamos botar outra. Para a criança, aquilo é um parto, porque ela idealizou na cabeça dela que aquela roupa ia ser apropriada. Né? Então, é difícil a adaptabilidade, é difícil aceitar a opinião das outras pessoas. Isso não só crianças, viu? Isso é uma tendência do melancólico. Então, os adultos também. Se você é uma mãe, um pai melancólico, ou se você tem outros filhos também melancólicos, você vai observar esse comportamento. Outras pessoas com as quais você convive. Né? Então, ele tem um temperamento seco, que é difícil de adaptabilidade, metódico, sistemático, gosta de tudo do jeito que ele planejou, ele tem ele cria muita história na cabeça, ele é muito fantasioso, mas ele não chega a verbalizar. Então, essa frustração, às vezes, ela se manifesta sem que a gente tenha conhecimento, enquanto pai e mãe, sabe? A gente não tem ideia do que aquela criança idealizou, do que ela esperava, ou do que ela imaginou, enfim. E ela se frustra com uma coisa que, tipo, era exatamente o que ia acontecer, só que na cabeça da criança ia ser diferente, né? Por quê? Porque é difícil a adaptabilidade. Na cabecinha dela ia ser de um jeito, aconteceu de outro, né? Além disso, ela é uma criança de temperamento frio, né? Por que frio? Frio no sentido de não expansivo. O quente no temperamento é muito da expansão. O que acontece com uma molécula quente? Ela expande, né? Ela dilata e vai ao encontro de outras moléculas, não é isso? A mesma coisa conosco, né? Quando o temperamento é quente, a gente expande e vai ao encontro de outra pessoa. Então, os temperamentos quentes, eles gostam de pessoas. E o temperamento frio, então, é mais introspectivo, tem uma galera mais seletiva, gosta mais de ficar em casa, não é tanto de rua, precisa de um tempo para baixar essa bateria, para recarregar a bateria social, né? Então, o melancólico é aquele que, se vai para uma festa, ele é o primeiro a querer falar que quer ir embora, mesmo que seja de alguém que ele gosta muito, porque ele tem essa necessidade de se refugiar, ele tem essa necessidade de voltar para casa, né? Que mais? Né? Então, ele é introspectivo, ele guarda tudo, ele memoriza tudo muito bem. Então, uma criança que memoriza rancores, mágoas, coisas boas, detalhes, nuances, como era que estava, que cor que estava, que roupa que estava. Então, eles tendem a memorizar tudo muito, eles são muito intensos, são muito profundos, muito melancólico, até a criança melancólica é muito profunda. Óbvio que não se compara com um adulto melancólico, mas a criança melancólica, ela também tem um nível de profundidade, de reflexão e de tentar articular as questões, né? Então, parar para ouvir essa criança exige da gente paciência, porque são histórias confabuladas na cabeça dela, né? Pois bem, sigamos. Tô só lembrando que eu não tô vendo comentário nenhum, viu, gente? Eu não sei o que rolou aqui, eu não consigo ver nada. Eu vou seguir, tá? Então, o melancólico é esse, que é profundo, sensível, que idealiza, perfeccionista, metódico, leva tudo para o lado pessoal. Então, quando você critica alguma ação dele, ele vai encarar como uma crítica à pessoa, entende? Isso, pequenos e grandes, adultos também. Ele se fecha diante das críticas, né? Ele tem uma dificuldade com crítica muito grande. Ele é muito mais focado no mundo interior do que no mundo exterior. Peraí, que estão me avisando que caiu aqui. Voltou, gente? Estão me avisando no WhatsApp. Só um minuto que eu já vou continuar aqui. Voltou? Tá normal? Eu não tô vendo comentário. Eu vou seguir. Tá? Eu não sei, então eu vou seguir.
Então, como eu não tô vendo, depois qualquer coisa a gente pega a live de uma rede e põe na outra. Eu não tô conseguindo enxergar nada, então eu vou seguir, tá bom? Ah, me avisaram aqui no WhatsApp que tá normal. Obrigada. Seguirei. Então, o melancólico, ele é muito mais focado no seu mundo interno do que no mundo externo, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho, além de eu ser melancólica, né, ao extremo, eu tenho uma melancoliquinha em casa, que é a Maria. E eu já contei isso para vocês em story, mas eu vou contar porque assim, quem não viu vai ouvir, quem ouviu já vai ouvir de novo. Semana passada, semana retrasada, a gente foi numa pracinha perto de casa para ver, enfim, para eles brincarem, e a gente viu que tinha uma pata que deu um monte de patinho, né? E os patinhos muito pequenininhos. A pata saiu para nadar e os patinhos já foram logo atrás. E a gente ficou andando em torno desse rio para olhar os patinhos, né? A pata e o patinho, enfim, que estava nadando. Bom, o fato é que esses patinhos todos acompanharam a pata, vai fazer sentido, tá? Esses patinhos acompanharam a pata depois voltou para o lugar que ela estava, os patinhos tudo foi atrás, e um patinho ficou preso na lama. Então tinha uma parte ali do rio, mais para a beirada. Tava bem lamacenta, assim, era um buraco, ele caiu naquele buraco e não conseguiu sair dali. A Maria chorava copiosamente. Então, assim, a Maria entrou, assim, numa vibe fúnebre, que um patinho ia morrer, que a vida dela ia acabar, e a Maria tem 5 anos. Meu Deus, e o patinho, eu não vou aguentar ver a morte do patinho, que não sei o que, não sei o que lá. E eu tava com praticamente todos os meus filhos, só não tava mais velha, né, a Clara. E aí o Gabriel, que é o colérico, pulou a grade, foi lá salvar o patinho, sabe? A gente percebe nitidamente a diferença de temperamento das crianças, sabe? Ele no ímpeto, né? O colérico é decidido e ele é herói, sabe? Aquela coisa. Foi, pulou, nem pensou, sabe? 2 vezes. A gente depois ficou zoando, imaginou se os patos vêm tudo voando em cima de você para te bicar, né? Enfim. E a Maria continuou chorando. E a Flor já estava eufórica com o outro patinho, sabe? É sanguínea, né? Então, distrai fácil. Já saiu correndo em torno do rio para procurar os outros patinhos. Enfim. E a Maria depois continuou por muito tempo a ficar magoada por causa do patinho. Ela ficou falando daquele patinho muito tempo e que a vida dela ia acabar, sabe, dramática, assim. E imagina ali, né? A mãe nesse papel, quando a gente tem filhos diferentes, e todos somos diferentes, né? E quando a gente só tem um filho também, porque a gente se compara muito com essa criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tolir, para não acabar com aquele lado que é o melhor lado daquele temperamento, sabe? Entende o que eu tô falando? O melancólico nasceu profundo por algum motivo. Deus o criou assim, né? Deus o fez assim. Assim como Deus fez o colérico daquela maneira, intempestivo, sabe? Que resolve problemas. Imagina se o mundo fosse só de coléricos, ou se o mundo fosse só de melancólicos, mas a gente precisa desse melancólico, a gente precisa dessa criança profunda e reflexiva, que se compadece mais, entende? Que realmente sente mais lá dentro. A gente tem grandes santos melancólicos, né? A minha santa de devoção, Santa Teresinha, é melancólica. Então, assim, vai ler o diário dela. É melancolia pura ali, sabe? Assim, a melancolia que eu quero dizer é na profundidade das reflexões, né? Então, assim, ali naquela cena, o que eu fiz foi acalmar a Maria, né? Foi tentar distrair no sentido que assim, a gente salvou o patinho, depois uma outra amiguinha levou o patinho, que a gente achou que o patinho ia morrer, levou o patinho para o veterinário. Bom, o fato é que a gente, amiguinha assim, né? Aquelas que a gente conhece ali na pracinha na hora. Então, a gente não vai saber se esse patinho morreu, não morreu, enfim. Mas eu entendi e a reação ali naquele momento foi acalmá-la, no sentido de calma, amor, né? A gente já fez o que está nas nossas mãos, o que não está agora a gente respira, mas a amiguinha vai levar, a gente tem que encher o coração de esperança, né? Enfim, depois à noite ela voltou a falar do patinho antes de dormir e a gente aproveitou para conversar sobre questões de que todos vamos morrer, de fazer catequese, de que a gente vai para o céu, né? E aí ela perguntou dos bichinhos, eu falei que os bichinhos não, porque os bichinhos não têm alma, enfim. A gente aproveitou o momento, porque ela ainda continuou com aquilo no coração, entende? O melancólico permanece aquilo no coração.
O melancólico deixa aquilo sedimentar. Ela vai ficar pensando nesse patinho por meses. 15 dias depois a gente voltou naquela pracinha e a gente viu um monte de patinho e ela não sabia qual era. Ela falou assim, ai mãe, será que é um deles? Sabe, não se ilude fácil, não achou que fosse algum deles, né? Então, assim, a nossa grande sacada é não se comparar, sabe? Não comparar a criança com o que a gente foi. Ah, mas eu não era assim, meu Deus, que criança dramática, sabe? E nem comparar essa criança com as outras crianças, primos, amigos ou até irmãos, que às vezes a gente tem mais de um, né? Como no meu caso. Porque, assim, o Bento sossegadíssimo, fleumático no último, sabe? Olhando para além, nem estava ali para o que estava acontecendo. A Flor, mega agitada, indo de um canto para o outro, sabe? Tipo, esse patinho tá morrendo, mas tem um monte ali, vamos ver. E o Biel, sabe, naquele ímpeto colérico e tudo mais. Então, você entende, assim, eu não poderia olhar para a Maria e falar assim, Maria, pelo amor de Deus, a sua irmã tá me ligando. Entende? São coisas, a primeira coisa, então, que eu quero que fique na cabeça é não compare os temperamentos, não compare, porque cada temperamento tem um sentido de ser. Cada temperamento é o lado que Deus quer que aflore em nós. Foi Deus quem nos fez assim por algum motivo, né? Foi Deus quem me deu esse temperamento. Tem um livro muito bacana que chama O Temperamento que Deus lhe deu. E ele fala exatamente disso, né? O como Deus, conhecedor da minha alma, conhecedor de tudo, né? Onisciente, conhecedor profundo da minha família, do tempo e do espaço em que eu habito, né? O como ele, sabendo disso, me fez com esse temperamento por algum motivo, né? Então, não adianta eu querer comparar, eu preciso potencializar esse melancólico, né? Potencializar no sentido de entender que ele é profundo e que eu preciso dar bons subsídios para essa profundidade. Então, uma coisa com o melancólico, por exemplo, é estimular a leitura, boas leituras, leituras que tenham bons finais, não só finais tristes, né? Ou leituras que tenham finais tristes, mas que tragam junto toda a profundidade e um olhar de esperança. Eu preciso trazer um bom arsenal para essa profundidade, porque senão ela vai ficar rasa, entende? Então, para uma criança profunda, para todas, né, gente? A gente tem que estimular a leitura, mas para o melancólico é super importante que eu escolha essas histórias, que eu discuta essas histórias com ela, com a criança, né, com o adolescente e tudo mais. Outra questão, né, outro exemplo que a gente pode dar do melancólico é como ele reage a um erro. Quando o melancólico percebe que ele errou, ele vai ficar dias pensando naquilo, meses. Ele vai lembrar desse erro para o resto da vida, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, meu. Quando eu tinha uns 18 anos, e eu já estou com quase 40, eu tive que usar óculos porque eu estava, enfim, aqueles óculos de descanso de tela, né? Porque eu estava na época do vestibular e tal. E eu fui escolher um óculos e eu não olhei o preço. Minha mãe e meu pai que pagaram na época, eu fui escolher o óculos. E escolhi o óculos que me ficou bom no rosto e tal. Depois eu fiquei sabendo que era um dos óculos mais caros que tinha. E aquilo acabou comigo. E até hoje, às vezes eu falo, gente, eu peguei um óculos mais caro. Entende? Assim, como é o melancólico? Passaram-se, sei lá quantos anos já, assim, 20 anos. E é uma coisa que ainda vira e mexe vem na minha cabeça, sabe? Tipo, eu fiz meus pais pagarem um óculos mais caro. Entende? Então, assim, o erro, e não foi assim, eles não ficaram bravos nem nada. Eu ouvi um comentário do tipo, nossa, mas você tinha que pegar o óculos mais caro, ou algo assim do tipo, né? E é algo que até hoje perpassa na minha alma, entende? Então, assim, o erro daquele melancólico, ele ressoa, ele reverbera naquela alma por muito tempo, né? Então, chamar a atenção de um melancólico perto das outras pessoas pode despertar nele uma sensação de incompetência, de incapacidade e de baixa autoestima absurda. Então, muito cuidado quando for corrigir o seu filho melancólico. E não é diferente do colérico. O colérico se enche de ira, porque na verdade você machuca a vaidade dele. O colérico, ele nunca vai achar que ele é incapaz, sabe? O colérico tem uma autoestima melhor. Mas a questão do colérico de chamar a atenção na frente dos outros é de mexer com a vaidade. Diferente do melancólico. O melancólico ele já parte do pressuposto de que ele está cometendo um erro. Então ele tenta, para isso que ele é,
perfeccionista ao extremo. Então, o filho melancólico é aquele perfeccionista. É aquele que está pintando o desenho e vai ficar ali horas para sair perfeito. Então, às vezes, ele demora. É aquele que você pede para arrumar a cama, mas enquanto não ficar com as almofadinhas do jeitinho que eles querem, ele não vai acabar de arrumar a cama e não vai entender a sua pressa. Então, é um nível de perfeccionismo muito grande do melancólico com ele mesmo. E é o meu papel como mãe mostrar que não existe, eu não preciso atingir o nível máximo de perfeição. Porque este, na vida adulta, é um grande problema. Quando a pessoa adulta não consegue resolver suas coisas por não sair daquele círculo do perfeccionismo, do plano A, do plano B, do plano C, do plano D, do plano F, G, H, e não sai, sabe? O plano não sai do papel por medo de dar errado, né? Então, diferente essa questão do erro, né? Voltando para o erro, quando o melancólico erra, ele pensa por dias. Quando um colérico erra, ele reage na hora, né? Ele explode na hora. Se você corrigiu, ele explode, ele chora, enfim. E o sanguíneo, ele esquece rapidamente. Se ele reagiu ou não reagiu, rapidamente ele esquece aqui. Certo? Outro exemplo para a gente diferenciar o melancólico, né? Como que o melancólico reage a elogios? Ele fica super desconfiado. Então, a criança melancólica é aquela que às vezes a gente passa vergonha quando alguém elogia e ela faz assim, sabe? Ela olha para baixo, ou ela tampa o rosto, sabe? Ou ela foge. E a gente fala, ai, agradece, né? Assim, a gente, ai, que menina mal educada. Não, mas não é. Sabe, a criança melancólica, ela é desconfiada. E a gente precisa reafirmar e bater nessa tecla fora desse ambiente inseguro para a criança, que é com uma pessoa estranha. Então, por exemplo, com a minha Maria, a gente, em casa, começou a elogiá-la muito para ela aprender a lidar com elogio, porque ela não sabia, ela de fato era mal educada, sabe? A pessoa falava assim, nossa, que menina linda, ela fazia assim, sabe? E em casa a gente começou a falar, Maria, não se faz isso, minha filha, é falta de educação. Ah, mas eu não gosto que me elogia. Ok, mas você não pode fazer isso, entende? Então, assim, a gente começou a elogiar e fala assim, Maria, ali agora, como responde? Ó, a mamãe te fez um elogio, como é que você responde? Né? E assim foi treinando, entende? Diferente, por exemplo, de um sanguíneo. O sanguíneo você elogia, gente, ele mesmo se enaltece, sabe? Ele ainda te fala outra coisa. Se você fala assim, nossa, que linda sua roupa. Ah, você viu que eu cortei cabelo? Você viu a minha unha? Você viu que não sei o quê? O sanguíneo, ele mesmo vai enaltecendo os seus pontos. Completamente diferente de um fleumático que agradece e segue, sabe? Não enche a bola dele quando você elogia, né? Entendeu? Um terceiro exemplo, por exemplo, de diferenças é com relação a mudanças de planos, né? Então, o sanguíneo super aceita uma mudança de plano. O sanguíneo é aquele que você fala assim, ah, a gente ia na casa da vovó, mas a gente resolveu na casa da Dinda. Ok, para a criança não muda absolutamente nada, entende? Às vezes ela até se anima mais. O melancólico, ele já traçou todo aquele plano na cabeça dele. A minha filha, por exemplo, ela começa a arrumar a bolsinha, se a gente fala assim, a gente vai na casa da vovó sábado. Pode ser assim, domingo da semana anterior ela começa a arrumar a bolsinha com as coisas para levar na casa da vovó. É impressionante, é impressionante. Então, assim, ela já cria toda uma expectativa, ela já cria todo um trabalho mental, ela já traz tudo que ela vai fazer. E às vezes ela começa a verbalizar, não, porque quando a gente vai na casa da vovó, eu quero dormir assim, desse jeito, você dorme naquela cama, eu durmo. Entende? Então, assim, é um nível de planejamento muito grande. Por isso que ela é mais resistente a mudanças de plano. Certo? Dito isso, né, dito essas coisas, vamos para o que não fazer, né? O que a gente não pode fazer com o melancólico. A gente não pode comparar com outro temperamento, como eu disse, né? Assim, não quer que fala que ele haja assim, ah, vai mais rápido, não tá vendo seu irmão? Porque o melancólico é mais lento, ele é de resposta lenta. A gente não pode pressionar também para que seja expansivo, porque a criança sanguínea colérica vai chegar abraçando todo mundo, pulando no colo, né?
O melancólico não, gente. Ele vai chegar com aquele oizinho assim, meio ressabiado. E tudo bem, sabe? É o jeito da criança. A gente tem que educar no sentido de cumprimente as pessoas, minha filha. Levante a cabeça para falar com as pessoas. Mas não exigir que ele seja espontâneo sabe, purpurinado, igual um sanguíneo, porque não vai ser. Corrigir na frente das outras pessoas, que a gente já falou, né? Ele sente uma vergonha absurda e isso pode gerar até trauma mesmo, né, nessa criança. Então, correções com melancólico privadas, por favor, né? Assim, a melhor coisa são correções privadas. Minimizar as dores dele, né? Então, assim, como eu falei que eles são intensos, às vezes uma coisinha pequenininha vira um drama do tamanho do mundo. Né, que a gente enxerga, né? Mas precisa de tanto, né, para isso. E isso é muito ruim. Eu vou contar uma história para vocês de novo, né? Mais uma história da Maria. A Maria estava com muita resistência da escola. Então ela estava chorando muito todo dia, a gente não estava conseguindo entender por quê, né? Depois a gente entendeu algumas situações ali e resolveu, mas enfim. Mas só até que ela estava chorando muito e a gente assim, mas filha, não tá acontecendo nada, mas sabe, assim, a gente chegou a verbalizar isso do tipo, ai Maria, sério, que frescura, porque ela já ficava manhosa no dia anterior. E aí a gente começou a observar que ela, quando ia chorar, ela botava chupeta. Ela ia chorar, ela botava chupeta. Então, assim, ela estava controlando aquilo que ela sentia. E um dia eu percebi isso, chamei ela para conversar, né? Botei ela no colo, abracei, falei assim, amor, eu entendi. Você fica com muita saudade da mamãe, né? Que não sei o quê. Você pode contar para a mamãe. Quando eu falei isso, ela começou a chorar copiosamente, como se fosse uma libertação, sabe? Tipo, graças a Deus eu posso chorar. Graças a Deus eu posso verbalizar. Então, assim, de tanto a gente pressionar no sentido de para, pelo amor de Deus, você está fazendo drama, para que você está fazendo drama. Ela parou de contar o que ela estava sentindo, né? Ela começou a desdenhar do que ela estava sentindo. Isso é muito ruim. E aí ela contou pra gente, né, que na verdade entraram 3 crianças atípicas na escola e essas crianças atípicas não tinham, como fala quando tem um mediador, e enfim, até criar uma adaptação, né? Até o professor dar conta da turma, até todas as crianças se adaptarem com o diferente, ela se sentia insegura, mas ela não sabia verbalizar aquilo. Né? Então, assim, a gente pensou em 1000 coisas, sabe? O que pode estar acontecendo ou não? Será que é frescura? Até entender esse quadro, que, tipo, era uma situação em que ela estava se sentindo insegura, pelos barulhos, pelos gritos, pelas reações, e a gente foi conversando, ensinando e dizendo que as crianças, né, todas as crianças são diferentes, tentando fazer uma inclusão. Enfim, mas fato é que quando eu validei o sentimento dela, sabe, de não minimizar o que ela estava sentindo, ela chorou de soluçar no meu colo. Eu senti como se fosse assim, ai, eu posso ser eu, sabe? Então, quando a gente minimiza um melancólico, ele tende cada vez mais a se fechar. Ele tende cada vez mais a não verbalizar o que ele sente. Ele tende a se colocar dentro de um casulinho. Então, minimizar o drama, que para às vezes a gente adulto, ou comparando com outras crianças, parece muito dramático, é muito ruim para eles. Né? E isso mexe profundamente com a autoestima da criança. O que é autoestima, né? É uma visão que a criança tem de si, é a visão que ela mesma começa a ter de si. E isso, para a criança, até os 7 anos, é permeada pela nossa visão. Como ela não tem a parte do hipotálamo central desenvolvida, a parte da racionalidade desenvolvida, a parte dela que reage é do sistema límbico, que é o sistema emocional, que é o sistema que identifica perigo de sobrevivência. E se nós, pais, não dermos essa sensação de segurança para essa criança, a percepção que ela tem de si mesma acaba sendo deturpada. Então, a autoestima para crianças depende muito dela se sentir segura. E concorda comigo que se eu minimizo o sofrimento de uma criança,
se eu menosprezo o sofrimento dessa criança, essa criança tende a não verbalizar, a não chorar, a não manifestar, a não mostrar, mas dentro do coração dela aquilo tá ali. Uma criança com medo, insegura, como nesse caso que eu estava falando, sabe, que não sabe verbalizar, mas ela estava se sentindo insegura, porque 3 crianças entraram que ela não sabia como era e tudo mais, né? 3 crianças atípicas e não teve esse preparo nem dos pais, nem da turma, nem do professor, enfim, né? E tanto que eu fiquei sabendo só nessa situação. Então, a autoestima dessa criança passa por mim, passa pela forma que eu tranquilizo essa criança. Porque se essa criança tá nervosa, triste, não sabe lidar com aquele sentimento de tristeza, não sabe lidar com o que ela tá pensando, né, com a situação, ela não sabe verbalizar, na verdade, ela não consegue traduzir o que ela sente numa frase racional. Mas isso, dentro do sistema dela, a reação é a mesma, gente. Aumenta cortisol, sabe? Esse cortisol diminui ainda mais a razão. E na criança, eu falei isso na live passada, mas vou repetir, porque eu não sei quem estava aqui. Né? O cortisol no cérebro de uma criança ainda dificulta e impede o desenvolvimento de conexões sinápticas de razão. Então, impede que esse sistema da razão evolua, entendem? Então, assim, esse cortisol, se ele está alto o tempo todo, se essa criança não consegue estar num ambiente seguro, se essa criança não consegue verbalizar o que ela sente, se a gente não consegue acolhê-la, ela está o tempo todo tendo uma imagem distorcida de si, uma baixa autoestima, e ela não consegue desenvolver a razão de uma maneira plena. Então, ela vai ter impactos disso para todo o futuro, né? Haja terapia depois, sabe? Haja terapia para tentar desnivelar isso tudo aí, né? Desenosar tudo isso que a gente causa, né? Nós como sociedade, como comunidade mesmo, porque não parte só dos pais, né? Parte de todos. Quando a gente compara as crianças, quando a gente coloca elas nesse juízo de tipo, mas fulano é tão feliz, por que você não reage da mesma maneira? Engole esse choro, né? Isso é muito ruim. Entendem? Então, assim, essa criança, ela precisa entender o que ela sente. E aí, quando eu entendi mais ou menos o que estava acontecendo, eu conversei com a Maria e para ela foi um alívio tão gigante ver numa frase, sabe? Tipo, mãe, é isso. Que eu falei assim, filha, eu acho que eu tô entendendo. Eu acho que você tá com medo do novo, né? De ver crianças que você não conhecia, de ver crianças que você não, né, não sabe a reação, né? Então, assim, eu fui explicando, depois a gente leu uns livrinhos, e eu falei assim, isso é normal, é o medo diante do novo. E para ela aquilo fez sentido. Entende? Então, assim, a minha missão como mãe é desvendar o que aquela criança melancólica tá sentindo, porque nem ela sabe, mas tem algo dentro dela que tá incomodando. E eu preciso extrair dela, sabendo que ela é profunda, sabendo que ela sente as coisas de uma maneira mais intensa e que ela não tem capacidade ainda neuronal de desenvolver uma frase, falar, estou sentindo isso aqui, mamãe, entende? Então, minimizar as dores é muito ruim, né? Isso não é nada, para de drama, isso destrói a própria autoimagem que ela tem, né? Então, o que eu preciso fazer? Abraçar aquela dor daquela criança, né? Falar, ok, amor, o que você tá sentindo? A mamãe não tá conseguindo entender, mas eu estou aqui. Ou vamos tentar, desenha para a mamãe, ou vamos ler um livrinho, tenta me mostrar. Entende? É tentar caminhos para que ela consiga decifrar o que ela está sentindo. E conforme ela vai sentindo segurança na gente, elas começam a arriscar. E é lindo de ver, é a coisa mais linda de ver. Uma criança melancólica desabrochando para essa confiança nela mesma e na gente. Hoje a Maria já verbaliza para mim várias coisas, sabe? Tipo assim, mãe, eu fiquei muito triste porque eu achei que ia ser assim, assim, assim e foi assado desse jeito. Então, ela já consegue trazer para mim o que ela sentiu, porque ela sabe que a gente não vai falar assim, que idiota, sabe? Assim, a gente depois fala, filha, mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente pensa de um jeito e não dá. Ou isso não seria possível, entende? Porque dentro do mundinho da imaginação, às vezes é possível, e a gente mostra que não é possível. Entendo que você tá chateada, meu amor, mas nem tudo é possível, e tudo bem. Não foi legal também do outro jeito? E aí tá também a nossa outra missão, enquanto mães de melancólicos, que é mostrar o copo meio cheio.
porque a gente melancólico tende a olhar sempre o copo meio vazio. E acredito que, assim, não são só os melancólicos, mas isso é nato do melancólico. O melancólico tende a olhar o copo meio cheio, meio vazio. Isso precisa virar hábito, sabe? Então, assim, trazer essa outra perspectiva do tipo, quando a criança fala, ai, que saco, tá chovendo, eu ia brincar lá fora, a gente pode virar com, não, olha que legal, tá chovendo, vamos montar uma cabaninha aqui dentro? Mostrar o lado bom, né? A chuva vai ser boa, porque a gente tá sem chuva há muito tempo, as florzinhas precisam florescer, a gente plantou um girassol, esse girassol vai morrer, sabe? Então, assim, ou quando a criança fala assim, ai, que droga, eu queria tanto marcar com a minha amiguinha aqui em casa, mas ela não tá. Poxa vida, mas assim que ela chegar, a gente marca. Que tal a gente convidar outra amiguinha hoje ou aproveitar para ir tomar um sorvete? Então, assim, é a nossa missão mostrar o copo mais cheio, né? E não minimizar, né? Agora começou a aparecer os comentários aqui para mim, gente. Ai, que bênção! Oi, Bruna! Minimizar os sentimentos melancólicos é menosprezo, exatamente. É mãe de uma melancólica e ser melancólica também, né? Aos poucos aprender a rir de si. Exatamente, né? Aprender a rir de si é um santo remédio, porque a gente tende a olhar tudo com muito peso, né? Eu sempre conto essa história que os meus filhos fazem coisas em casa desde muito pequenininhos. Inclusive, hoje eu determinei lá para as minhas duas pequenas que a partir de amanhã elas começam a lavar a louça do lanche da tarde, a Flor e a Maria, a de 3 e 5 anos, né? E aí já teve retaliação, óbvio, né? Mas tem que ser dura na queda, porque isso faz parte da autoestima, inclusive, viu, gente? A criança se sentir capaz de fazer uma coisa trabalha demais a autoestima dela. Ela se entender como parte de uma missão de um lar trabalha demais a autoestima dela, né? Pois bem, mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia dizer é que quando eu comecei a introduzir essas coisas nos meus mais velhos, o Gabriel devia ter uns 4, 3 aninhos também, começou com arrumar a cama. E todo dia eu ia lá, você esqueceu de arrumar a cama. Amor, você esqueceu de arrumar a cama. Todo dia, com ele e com a Clara. Vocês não arrumaram a cama. Aí quando eles começaram a arrumar todo dia, o que eu fiz? Nossa, mas aquela cama tá muito mal arrumada, sabe assim? E um dia o Gabriel chegou para mim e falou assim: Nossa, mãe, mas você não pode elogiar um dia, não, sabe? Sempre tá ruim, sabe? Primeiro era que a gente nunca fazia, agora que nunca tá bom, né? Ali eu falei: Caramba, verdade, filho, né? E aí esse esforço que a gente tem que ter e que a gente tem que ter também de lembrar os filhos melancólicos, né? De ver o lado bom, de primeiro começar com o lado bom, de enxergar que as coisas estão boas, não está tudo ruim, as coisas não estão ruins, sabe? E daquele dia em diante, hoje virou uma piada, porque eu chego e falo, olha, mas ficou sensacional, hein? Pois bem, já fez o resto? Assim, então, virou meio que piada interna em casa, e quando eu elogio, esses dias eu elogiei um deles pela Alexa, a gente tem Alexa na casa inteira, porque meu marido é todo automatizado desse, né? E aí o Gabriel arrasou na louça, né? E aí eu mandei um recado na Alexa, porque eu tô tentando ser essa melancólica madura. Aí eu mandei, falei assim, amor, que pia sensacional, arrasou, né? E aí a Clara depois ficou falando, eu nunca tive um agradecimento público assim na Alexa, né? Enfim. E assim a gente caminha. Então, usar comparações entre os irmãos também aumenta um senso de injustiça, não é legal, não façam isso, né? E isso também impede a relação fraterna deles, porque se a gente sempre está comparando, eles começam a criar uma rincha entre eles. Então, eu não posso comparar, eu preciso potencializar o lado bom de cada um, né? O potencializar essa profundidade do melancólico. Eu preciso lapidar nesse melancólico a pontualidade, o método, porque eles são, sabe? Eles são metódicos, nós somos metódicos, pontuais, né? Enfim, são qualidades que eu preciso reforçar. Ao mesmo tempo, eu preciso podar o outro lado, o lado da tristeza, o lado do drama, sempre validando aquilo que a pessoa sente, mas mostrando um horizonte, entende? Então, assim, calma, meu amor, né? Esses dias a gente foi
Mais um caos da minha Maria, né? Que eu vou me lembrando dos exemplos, eu acho que exemplo ajuda a ilustrar. A gente foi numa pracinha, a gente vive em pracinha, viu, gente? Fui numa pracinha e entrou um strapzinho na coxa da Maria, na bunda, enfim. Ela foi escorregar, entrou ali Ai, aquele escândalo, né? E vamos embora pra casa, porque tá doendo, beleza. Peguei todo mundo, fui embora pra casa, fui ver. Nossa, um strap enorme, tirei. E aí ela falou assim, eu nunca mais vou para um parquinho, porque eu nunca mais quero escorrega, que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu conversei com ela, falei, amor, mas quantas e quantas vezes a gente já foi para um parquinho? Quantas vezes você já foi para um parquinho e se divertiu? Essa vez você se machucou. Todas as outras vezes você se divertiu. Não faz sentido algum você parar de ir. E aí ela foi dormir daquele jeito, né, chateada. Passou, a gente foi no parquinho de novo. Ela não queria brincar no parquinho. E aí eu falei para ela, falei assim, filha, o que a mamãe falou para você? Quantas vezes você já se divertiu, né? E se machucar faz parte da brincadeira, só se machuca quem se diverte, entende? Quem tá lá deitado no sofá não se machuca. E tudo bem, a gente tira, né? E aí ela foi brincar, se divertiu, depois ela veio em casa, me abraçou e falou assim, muito obrigada, mamãe, muito obrigada por me deixar, por me dar coragem de brincar, sabe? Foi tão bonitinho. Que ela falou assim, eu ia perder muita diversão. Entende? Então, assim, a nossa missão enquanto mãe é mostrar esse lado, sabe? Que ali não morre na dor, né? E isso para tudo. Porque lá na frente, quando essa criança melancólica for uma adolescente, uma adulta, ela vai saber lidar com isso, ela vai lembrar que não morreu ali na dor, entende? Que depois da cruz tem a ressurreição. E é aí que a gente vai costurando essa espiritualidade no dia a dia. É aí que a gente vai mostrando essa doçura e essa beleza que é a fé no dia a dia, que a gente não acaba ali na dor. Entende? Não acaba, amor. Vamos de novo. Tem outra coisa que a gente pode fazer. Ela vai criando resistência, desenvolvendo técnicas e habilidades para lidar com realmente situações muito difíceis no futuro. Entende? A gente vai mostrando essa capacidade, essa autoestima que ela tem e que ela é capaz de ter, entende? Então, assim, não trabalhar isso com uma criança melancólica é criar um futuro adulto inseguro, dependente emocionalmente, com uma fragilidade absurda que pode cair nas mãos de presas, entende? Presas mesmo, sabe? De pessoas, amigos, chefes, namorados, namoradas, ruins pela dependência emocional, pela necessidade de validação, pela baixa autoestima. Então, é a nossa missão, sim, sabe? Trabalhar essas questões, validar o sentimento, mas mostrar que há um céu, né? Há algo além do horizonte que aquela criança está enxergando, e que às vezes são horizontes tão pequenos, porque a história de vida delas é tão pouca ainda, né? Então, daí a importância daquilo que a gente falou no início da live, de boas leituras, boas histórias, bons filmes, bons exemplos, né? Para que essa criança aumente essa gama de histórias que ela possa acessar no momento de dor e no momento de dificuldade, lembrar que não, né, deu certo com aquela personagem da história, deu certo com aquilo, enfim, né? E é isso. Então, assim, eu também já estive nesse lugar, embora não com melancólico. Quando eu tive a minha melancólica, eu já tinha estudado muito essa parte da psicologia infantil, do neurodesenvolvimento, mas com os meus 2 filhos mais velhos, eu bati bastante a cabeça já, sabe? Eu já cometi bastante erros nesse sentido, de comparar e de tudo mais, e até hoje, né, gente? Vira e mexe, a gente solta algumas pérolas, que depois a gente fala, putz, podia ter ido dormir sem essa, né? Mas depois que eu comecei a entender melhor, não só os temperamentos, mas a questão do crescimento em virtude, como isso se aplica aos temperamentos, como a gente cresce em virtude quando a gente poda o nosso lado ruim e potencializa o nosso lado bom, né? É isso, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Do nosso temperamento quietinho e que quase não dá trabalho, né? Ele dá trabalho, sim, como toda criança, como todo ser humano, né, que somos, a gente dá trabalho, tem jeito, né? Então, a questão é não negligenciar aquela criança quietinha, não achar que tá tudo bem sempre, não corrigir no meio das pessoas, validar o sentimento, mas mostrar novos horizontes. Tá bom?